tu bendición y tu amor nos acompañen en estos minutos. Que así sea. 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 Como tenemos la oportunidad grata de compartir aquí con nuestro hermano Carlos Campetti, voy a darles su hoja de vida. Carlos Campetti es periodista con posgrado en marketing y MBA, jubilado del Banco de Brasil, miembro de la Junta Directiva de la Federación Espírita Brasileña y coordinador del área de estudio del espiritismo del Consejo Federativo Nacional de la Federación Espírita Brasileña, presidente del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, www.ceesinfronteras.es, medium de psicofonía y palestrante, coautor de los libros Pases a la Luz del Espiritismo y Trabajo Mediúnico, Desafíos y Posibilidades, autor del libro El Espiritismo ante las Religiones y el Materialismo, Influencias en la Sociedad. Tenemos el honor de compartir con nuestro hermano Carlos Campetti el tema del suicidio. Bienvenido, querido Carlos, y todos mis hermanos. Muchas gracias por su presencia y por su atención. Buenas noches. No se le oye, Carlitos. Micrófono cerrado. Cliqué, no se abrió, perdón. Edgar, muchas gracias, ¿no?, por la acogida fraternal. Maribel, por la invitación. Y a todos los que estáis, es un gusto estar aquí juntos para tratar este tema que, de hecho, necesita ser entendido a la luz del espiritismo y esperamos dar aqui uma pequena contribuição para isso. Não se pode agotar um assunto como esse não em uma única charla, pero vamos aqui apresentar alguns pontos para reflexão. E quando se habla de suicídio, é algo que hoje é calamidade pública, porque a cada poucos segundos uma pessoa se está suicidando hoje em el mundo. E há muito que considerar sobre isto, e incluso está alcançando, como previsto em el livro La Gênesis, que Allan Kardec codificou para nós, que chegaria um momento em que incluso os niños, os jovens, recorreriam ao suicídio de maneira que chamaria a atenção da sociedade, e é justamente o que está ocorrendo hoje. E não podemos dizer que, como espiritistas, estemos liberados de ter estas problemáticas cercanas nossas, sejam de familiares, de pessoas amigas, de companheiros de atividade em los centros espíritas, porque, infelizmente, está ocorrendo também entre pessoas que são espiritistas a presença e a manifestação de ideias suicidas. Assim que vamos analisar o assunto, e eu pido que, se tenéis algum comentário que queráis fazer, que podáis poner aí em área de texto, não, el chateo, e se queréis falar, não, Edgar, Johanna, vão acompanhar isto, e podeis, não, dizer que se há alguém que queira falar, que pueda manifestar-se brevemente, por favor, e dentro do tema, para que se pueda aproveitar bem, porque temos escassamente uma hora, não? Já avançamos 6 minutos para poder tratar o assunto. Só uma pequena aclaração, Edgar e todos, e pido perdão que não é atualizado o currículo para vocês. Já não sou mais o presidente do Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras. A presidenta atual é Mari Carmen Pelayo, que é de Espanha, e que está haciendo um magnífico trabalho aí. Nós seguimos em colegiado, somos um colegiado com várias pessoas que administramos este centro, não? Que já conheceis, que é totalmente virtual. E temos a mesma proposta em português, e que lo estou por agora presidindo, pero também em um colegiado de pessoas que lo administramos em português, porque a ideia é manter estas atividades sem fronteiras, em espanhol, português, inglês, e quizás algum dia mais em outros idiomas também, não? Bueno, hoje temos uma proposta de examinar juntos e entender que o espiritismo desarrolla em nós, quando lo compreendemos, lo entendemos e lo sentimos e buscamos vivirlo, lo que é chamado el coraje moral,
que es el mayor antídoto, el mayor preventivo en contra de la depresión y del suicidio. Y vamos a relacionar en nuestro comentario la depresión con el suicidio, porque la depresión hoy es una calamidad pública también, y ella es uno de los factores que llevan al suicidio. Es muy común que la persona tenga ideas depresivas, que cultive ideación suicida cuando tiene situaciones de depresión, que vamos aquí a examinar un poquito con Joana de Ángeles y a la luz, naturalmente, de la enseñanza del espiritismo, porque hay muchas visiones relacionadas con esta cuestión de la depresión, de la persona sentirse depresiva, sentirse negativa en relación a las cosas, que nosotros vamos a encontrar en la medicina, en la psicología, en la psicoterapéutica y en la propia visión espiritista, que es lo que vamos a examinar con más detenimiento dentro de lo que es posible dentro del tiempo, ¿no? Joana de Ángeles nos dice que el ser humano tiene necesidad de autoexpresión, que esta autoexpresión solo es posible cuando el ser es libre. Y muchas veces pensamos que lo que nos retiene y que no nos deja tener libertad es el otro. Pero vamos a entender que el otro no tiene nada que ver con nuestra libertad. Porque tenemos varios ejemplos. El periodo de mayor libertad que Pablo consideró era cuando estaba en prisión, que los hombres le han encarcelado y entonces escribió muchas de las epístolas que hoy nosotros podemos compulsar. Cuando el espíritu está libre, no hay cadenas que lo retengan. En el campo material, no. Porque siempre trabajará por el bien del semejante, no importa las condiciones en que se encuentre. Pero cuando estamos prendidos en la ignorancia, somos víctimas de la ignorancia que nosotros mismos cultivamos o nos acomodamos a ella, no necesitamos ni estar en la cárcel puesta por los hombres. Nosotros mismos nos encarcelamos y nos juzgamos incapacitados de ser útiles a nuestro prójimo. Y es donde entonces viene el camino de la depresión, de sentirse incapacitado para servir y para autorrealizarse. Pero vamos allá, las síndromes de infelicidad que es cultivada se convierten muchas veces en estados patológicos más profundos de nostalgia que inducen muchas veces a la depresión. La inseguridad, el arrepentimiento, llevan a estos estados nostálgicos que pueden caminar para la depresión. Y ahí ocurre la pérdida de la libertad de movimientos, de acción y de aspiraciones. Porque vamos a examinar y profundizar un poco más qué es lo que ocurre en estas circunstancias. La depresión instalada puede llevar a la persona al suicidio por la cobardía moral y ausencia de perspectiva de vida, por carencia de un sentido para la vida. El espiritismo nos va a ofrecer aclaraciones importantes para la comprensión de las causas de la depresión y para sus encaminamientos de solución, evitando, por lo tanto, las ideaciones suicidas. Bien, la nostalgia son las evocaciones muchas veces inconscientes de existencias anteriores, o mismo de la existencia actual. Pueden ser saludables en un primer momento, estos sentimientos nostálgicos que tenemos. Es como el sentir la pérdida o la ausencia, o sentir como que la ausencia de algo que ocurrió, que pasó, de un momento que sentimos que fue bueno para nosotros. No propiamente que estuviéramos felices, pero que fue bueno para nosotros. Pero cuando la nostalgia empieza a generar tristeza y pesimismo, ella se transforma en un disturbio psicológico. Y esta línea es muy tenue, es una línea muy imperceptible muchas veces. Y la persona puede estar con este sentimiento de nostalgia, que es saludable inicialmente, y ya empezar a encaminar para algo más
más de tristeza, de pesimismo, y ya enseguida entrar este proceso más depresivo. Y la depresión es siempre una forma patológica del estado nostálgico, como nos enseña Joana de Ángeles. La enfermedad emocional es como que provoca una tibieza corporal y emocional. Y hay influencias mutuas entre el estado psicológico y el estado corporal. Los dos interactúan, provocando muchas veces disturbios, cuando la criatura no encuentra, el ser no encuentra equilibrio. Ocurre entonces la pérdida de la confianza, de lo que llamamos la fe en uno mismo. La pérdida de esta confianza y de esta fe en los demás. Y también en el propio Creador, a punto de llegar a se afirmar que Dios no existe. Inicialmente, puede ocurrir un desinterés por las cosas, por las personas, por las actividades, por las realizaciones. La persona empieza a dejar de sentir gusto por hacer las cosas. Bueno, esto puede ser agravado cuando la persona se pone en un lugar donde no está su realidad. La persona se pone en un sitio en donde no está su realidad. Crea una realidad artificial que no es real y ahí se pone y pasa a vivir en función de esta realidad que no es su realidad. Es como una especie de mundo, ¿no? O una psicosfera creada artificialmente, en donde se mete y no logra salir, porque también a veces no quiere salir, se siente satisfecho. Empieza entonces a tener, a cultivar este tipo de cosas. Yo estoy enfermo. Aí alguém chega e vai dizer, pero eu também estou, e empieza a descrever, a pessoa se põe ansiosa para que o outro termine, que pare, porque eu quero expressar que minha enfermidade é pior que a dele. E aí me quedo a cultivar, que estou sempre mal, que estou não sei o quê, e bueno. Pero ni sempre se manifesta, se expressa esta situação como autodestrutiva. A veces a pessoa conserva a rotina da vida. E parece incluso saludable para os familiares. Há uns cambios aí, um cambio outro, pero bueno, é assim mesmo, não é de la edad, ou é porque cambiou de trabalho, ou é porque perdeu o trabalho, ou é porque, bueno, e os próprios familiares e os amigos encontram justificativa, não? E a pessoa se acomoda nesta situação. Pero o coração está pesado, o coração parece que está encadenado, não? E, bueno, entonces a pessoa entra esta rutina, pero o esforço para a rutina diária é como se estivesse arrastrando umas cadenas, não? Umas cadenas que se põem cada vez mais pesadas e entonces entra um desânimo e uma prostração, e a pessoa a vezes prefere se sentar delante da tela e quedar aí, a vezes não está nem ponendo atenção em lo que vê, pero está aí, não? E, bueno, e nadie percebe o que está passando, não? Porque, bueno, e a vezes a pessoa adota uma atitude de rigidez, não? E de determinação e de desinteresse por la vida interna. Não cultiva buenos sentimentos, nem está preocupado com o que ele está passando adentro, pero põe uma mascarilha na cara, não? E apresenta esta máscara para todos os demais. É como mais transparente e já não tem interesse por nada, pero não se manifesta, queda callado, a vezes diz uma cosita outra de rutina, só para constar e, bueno. ¿Cuáles son las causas de todas estas situaciones, estas problemáticas, no? Pueden ser muchas las causas, muchas. Y presenta controversias también entre los profesionales y incluso entre los estudiosos del asunto,
Bueno, vamos a ver algunas sin ánimo de agotar esto, porque este es un asunto de la psicología profunda que necesita meditación nuestra, pero que dice respeto a nosotros mismos, ¿no? En nuestro diario vivir. Porque si no nos pasó nunca por la cabeza ideaciones suicidas, puede haber ocurrido con algún familiar, algún pariente, alguna persona cercana a nuestra, algún amigo, compañero de trabajo, y algún día puede visitarnos, ¿eh? Así que no estamos libres de estas cosas. Así que lo que tratamos no es problema de los demás, es una situación que estamos nosotros sujetos a ellas. Yo soy espiritista. Yo tuve depresión 2 veces, serias. La primera vez ni me di cuenta que estaba en un estado depresivo, pero la segunda vez, cuando yo fui diagnosticado por un especialista como estando con depresión, entonces yo hice deducciones. La primera vez yo había tenido y no había percibido que era. Y fui a pensar cómo había salido, porque entonces no había diagnóstico, yo no recurrí a nadie, pero salí. ¿Cómo fue que salí? Pero ella volvió. Y el símbolo que tenemos, ¿no? Que más caracteriza de repente esto, hay otros que también caracterizan bien la cosa, pero es como un perro que nosotros adoptamos, es pequeñito, es muy bonito, y le cultivamos, nos gusta el perro, y él va creciendo, este perro, él va creciendo, y se va poniendo un perro que nos domina, y nosotros entonces nos quedamos queriendo, y este perro salta y pone las patas sobre nuestro pecho y nos derrumba, y se queda ahí arriba nuestro, ¿no? Y ahí vemos que el perro ya no es amigo, ¿no? De hecho, lo cultivamos indebidamente, no lo hemos educado, que nos estamos dejando al revés de nosotros adestrarle, él nos está dominando. Y ahí, como yo he tenido pet shop, he leído mucho sobre perros, aprendí, ¿no? Muchas cosas de perros. Yo aprendí que el perro, él tiene normalmente la disputa por el territorio, por ser el jefe. Y para adiestrar un perro para que te acepte, tienes que volcarlo, barriga arriba, ponerle las manos aquí en la jugular hasta que él se entregue. Cuando él se entrega, reconoce que tú eres el jefe. Y en la depresión, este perro se pone con las patas sobre ti. Tú tienes que voltear a este perro. Tienes que dominarlo. Y esto no es simple, no es fácil. Y el peor es que salimos, logramos salir de la situación, pero el perrito queda siempre por ahí. Si descuidamos, él salta otra vez sobre nosotros. Es la imagen de la depresión. ¿Está bien? Es más o menos esta la imagen de la depresión. Y normalmente cuando nosotros la tuvimos, ella puede volver a cualquier momento. Viene entre el sentimiento de nostalgia que es descrito por Wanda de Ángeles, que es profundamente verdadero, porque ya lo he sentido, ¿no? Y va creciendo, y esto va se tornando algo, y entonces cuando estamos atentos, opa, vamos allá, ¿qué está pasando aquí? Perrito, ¿no va a crecer desta vez? Ya buscamos poner el perrito barriga arriba, le ponemos las manos en la jugular, estoy hablando simbólicamente, ¿no? Para dominar la situación, para hacernos jefes de la propia situación, porque senão nos domina outra vez a depressão. É incrível. Uma amiga espiritista, já tinha mais de 90 anos, desencarnou um grande amigo nosso, e ele entrou na depressão tremenda por la desencarnação. Pero ele é espiritista, trabalhador espírita, e nós não lográvamos compreender que ele havia passado, não? ¿Qué estaba pasando con ella? Y hablábamos con ella, un amigo nuestro, profesional del área, médico, no le dio toda la asistencia, y tal, y bueno, pasó un tiempo, ¿no? Y se hicieron todos los exámenes, no se detectó nada, absolutamente nada físico. Bueno, pasado unos meses, ella seguía así mal, ¿no? Y entonces él pidió nuevos exámenes. Em estes exames hechos uns 3 meses depois, já apareceu um problemita de sinapse cerebral.
E então ele le prescreveu uma pastillita para tomar uma vez a semana. E ela, então, tomando a pastillita, parece que recobrou a confiança e começou a sair da situação com auxílio que já venia recebendo e todo o mais, saiu. E quando saiu, então, ela disse: é uma coisa que não se pode descrever. Eu sabia todo o que vosotros me hablavam. Lógico que sabia todo. Não havia nenhuma novidade em lo que vosotros me diziam para auxiliar-me. Eu reconhecia que me estavais auxiliando, tentando auxiliar, pero eu não reconhecia que era possível receber auxílio. Era uma coisa horrível. E eu les digo uma coisa: só sabe que é a depressão quem passe por ela. E é algo que não é tremendo. Pero de onde viene? Muitas vezes viene de ideias que demoradamente insistem em nosso cérebro, que se negam a exteriorizar-se, quedam aí molestando, né? Molestando. São tristezas, incertidumbres, medos, celos, ansiedades que generam este estado nostálgico em nós. Algumas causas solamente, há outras. Depende muito da pessoa, vai haver variações de isto em cada um. Isto pode desencadenar o processo em algum momento. Outra causa pode ser as agressões e o hecho de não ser aceitado na infância, dentro da família, às vezes na escola, entre a convivência, ¿no? de los amiguitos, às vezes dos bullying e estas coisas assim. Então, estas situações de agressividade de los papás, de los amiguitos, a veces de los hermanos, ou de não ser aceitado, pode levar a esta situação. Também as castrações e repressões que ser recebe principalmente na niñez. Pero pode passar também. A pessoa não está muito segura psicologicamente, já está mais adulta, pero não tem condições de suportar certas circunstâncias da vida, que às vezes são naturais para alguns e para outros são um grande problema, não? A ver se há alguma pergunta e algum comentário, podeis fazer. Por favor, Edgar e Johanna podem apresentar aí, não? Se há alguma coisa a qualquer momento, está bem? Outra causa, e esta é, infelizmente, muito comum, é negar-se a amar. A pessoa, ela reclama a ausência do amor de los demás, pero ela se nega a amar a outros, a perdonar, a compreender, a aceitar o outro. Está bem? Ela se crê digna de ser amada, pero não faz nenhum esforço para amar. A ausência de autoconfiança, Deus mío, a ausência de autoconfiança é um problema tremendo. A pessoa se sente incapacitada. Eu já vou citar aqui, porque me estou recordando e depois posso olvidar-me, uma lição que está em livro Fonte Viva, que é a lição 90. Se chama Varonilmente. Quem quer entender, não, a problemática esta de la ausência de autoconfiança, la ausência del auto-perdão, leia esta lição. 90 de Fonte Viva. Varonilmente. Eu vou voltar a repetir esta lição em algum momento aqui, porque tem muita relação com isto, está bem? O sentimento de inutilidade, que esta lição também examina. É o vazio existencial, a ausência de objetivos. Não ter objetivos é o pior para nós, não? Bueno, considerar-se um fracasso em sua condição masculina ou feminina. Eu sou um fracassado como homem, ou eu sou uma fracassada como mulher, porque não he tenido hijos, porque não he logrado ter marido. E o marido diz porque os matrimônios não me dão certo, e eu porque não sei educar meus filhos, e eu porque não sei o que, e eu não sei. E esta situação que eu sou um fracassado. Às vezes não habla, não diz nada para nadie.
Al revés, incluso. Se autoafirma como sendo el bam de no sé qué, pero es para autoafirmarse porque adentro no se cree. Y está sufriendo terriblemente, ¿no? La autocomiseración y la autopunición. La autocomiseración nace de cuando la persona hace una cosa equivocada, se arrepiente, no está arrependido, pero no logra buscar la solución del problema. Entra en un estado, ¿no?, de autopunición, de un sentimiento negativo en relación a sí mismo, de considerar, ¿no?, que es un pobrecito que no puede solucionar las cosas y tal, y se empieza a autopunirse. Y va a depender, ¿no?, de la confesión, de la atención fraternal para salir, y a veces quien está ahí atendiendo tiene que tener mucha psicología, conocer bien el espiritismo para que esta persona no se convierta en un dependiente de estos momentos, ¿no?, de atención fraternal. ¿Está bien? Puede surgir también de un sentimiento de autodestrucción. La persona no se juzga digna de seguir viviendo por el propio sentimiento de inutilidad o de incapacidad, y también por fuerte incidencia de fenómenos obsesivos. Opa, entró aquí un fator. Normalmente, el suicida no se suicida solo. ¿Está bien? Si ele empieza a ter ideias próprias por qualquer razão, em seguida atrai outros que estão vibrando na mesma farra e se intensifica o desejo do suicídio. Pero muitas vezes já nasce, porque estes sítios onde há muitos suicídios, é muito comum que sigam havendo outros, por las influências vibratórias do ambiente. Um puente em donde não se vai suicidar, depois vai outro, depois é muito comum que outros busquem o mesmo sítio para hacerlo. Há cidades que têm recorde de suicídios, porque o próprio ambiente é indutivo da situação. Já se estudou uma região onde há muitos suicídios e que não havia antes. Foram a perceber que haviam migrado pessoas que veniam de uma região onde havia muitos suicídios. E passou a haver muitos suicídios também naquele sítio onde não havia antes. Assim que há um fator de indução que é obsessivo. Tá bem? Que há que ter muito cuidado, porque ele suicida, se depara com uma situação, já vamos, não, poner aqui para que podamos entender. Que ocorre com a pessoa quando se suicida? Não? Primeiro, só para cerrar a questão das causas. A causa dos suicídios é sempre ele estar desagradado com uno mesmo. É não estar feliz com uno mesmo, é não estar bem com uno mesmo. A causa do suicídio normalmente é estar infeliz com a vida, com os demás, com sua própria situação. Normalmente é a causa do suicídio. Bueno, que ocorre quando ele suicida? Termina a vida? Eu pergunto a vosotros espiritistas, ¿termina a vida? ¿A quien no es espiritista pero que tiene una religión que sabe que el alma es inmortal? ¿La vida termina? La vida no termina. Así que es lo que ocurre con el suicida. El suicida se mata el cuerpo, pero a sí mismo no puede matarse. El ser sigue viviendo. Lo que es de hecho sigue viviendo. Y va, además de los problemas que ya tiene, va a tener el agravante de haber sido rebelde en contra de la ley divina de Dios y haberse quitado la vida que no es suya, que Dios le brindó. Del cuerpo físico, porque la suya propia no puede quitar nunca. Son excitantes, por lo tanto, del suicidio en resumen: incredulidad, la simple duda en relación al futuro, las ideas materialistas, la cobardía moral, las doctrinas materialistas que inoculan la idea del suicidio. Es más fácil por un fin al sufrimiento que enfrentarlo cuando nosotros pensamos que no hay más nada después. Y
estas doutrinas materialistas, quem las divulga, las defende, assume uma tremenda responsabilidade por los suicídios que vienen a ocurrir. E a pergunta é que nós hacemos: se a pessoa crê que não existe nada mais e está sofrendo, ¿por qué sigue? E hablando a los demás que a vida não existe depois da vida, do corpo físico. Que é uma contradição. Se essa pessoa diz que não há nada, ¿por que sigue aí dizendo a los demás que não há nada? ¿Por que está aqui, então, sofrendo? É porque eu não sofro, mas como não? Se está autoenganando? Porque não há nadie que não sofra na vida. Em el campo material em onde estamos, a pessoa não há aqui aún felicidade, porque todo é transitório neste mundo. A única real e verdadeira felicidade que podemos ter neste mundo onde estamos, na Terra, em el estádio evolutivo em que se encontra, a única felicidade real é a servir a semejante. É a única real. Porque esta não é transitória, porque isto não se gasta, porque isto não se consume, porque isto não importa que o outro seja ingrato. Pero adentro nuestro temos uma razão para viver, que é servir, que é ser útil ao nosso semejante, aunque ele não lo compreenda. Então, as doutrinas dogmáticas que pregonam a existência do céu e do inferno, que uno muere e está com seu destino já estabelecido, e por lo tanto, quando tu pones em la balança para examinar, não? Então, 99,99% da humanidade vai ao inferno. Bueno, aí depois se criou o purgatório, não? Porque era muito radical. Então, vai por lo menos ao purgatório, então a coisa se queda muito complexa, não? Porque, bueno, em el purgatório pode sair, pero não por vontade própria. Sale se se paga, não, para que alguém vá rezar por la persona para sacá-la de aí, não? E há muitos, e André Luiz descreve isto em nosso hogar, de la senhora que estava há mais de 200 anos em el umbral. E ela foi sacada de aí em um dado momento, e quando chega, ela vai baixar de um carruagem, não? E André Luiz lá está recebendo, e ela disse assim: finalmente, porque eu he deixado pagada as missas para que não quedara muito tempo em purgatório, pero parece que se olvidaram de mim, não sei o quê. E André Luiz foi aclarar para ela, não? E aí, então, recebe a orientação: não digas nada. Por quê? Porque a mulher não estava preparada para compreender 200 anos depois de estar em el umbral. Aún não estava preparada. Então, em nosso hogar, ia ser assistida. Com o tempo, ia começar a compreender que é de hecho a vida, que é o que ocorre depois de morir-se, que é o que diz o Espiritismo. Seguimos como somos. Não cambia nada. A única diferença é que nós temos este corpo denso, pero temos nosso perispírito, que é o corpo espiritual que Pablo chamava de corpo espiritual já em el Nuevo Testamento, em los tempos de Jesus. Isto era de conhecimento de los primeiros discípulos de Cristo. ¿Está bien? Depois nos alejamos do conhecimento. Assim que estas doutrinas dogmáticas generam a incredulidade e naturalmente induzem ao suicídio. Estão cristalizadas em el tempo. Pero nos dijo Leon Denis que o espiritismo não será a religião do futuro, será o futuro de todas estas religiões, porque elas descobrirão a lei divina que o espiritismo vem a resgatar do evangelho de Cristo. Que estas religiões não superam interpretar. Não são eles, somos nós outros, porque hemos vivido dentro destas religiões quantas reencarnações já. Não podemos dizer que os culpables são loucuras. Quantas vezes fomos curas? São as madres, não? São las que vivem nos conventos, as culpables. Pero quantas vezes hemos vivido nós allá? Então, nós somos culpables. Mira, culpa. Estamos falando de suicídio. Quita esta palavra del dicionário espírita. Ela não cabe dentro del dicionário espírita. Culpa é uma palavra de referencial del dicionário del mundo material.
de las religiones dogmáticas. En el espiritismo no hay culpa. ¿Qué es lo que hay en el espiritismo? Responsabilidad. Y ahí viene lo que nos presenta la doctrina espírita. Dentro de las soluciones para evitar el suicidio. Nosotros somos responsables. Porque Dios nos creó con esta capacidad. E porque somos responsáveis, somos capacitados para enfrentar todos os problemas. Não há nada que não podamos solucionar, cada um de nós. Pode ser que agora eu não tenha condições, pero eu tenho elementos em mim que posso desenvolver para solucionar meus problemas. Eu posso depender de apoio de outros, pero por um tempo. De hecho, caminhar solo é muito difícil para nós. Somos seres gregários, nos apoiamos mutuamente. Pero apoiar-se mutuamente não significa generar dependência em relação ao outro ou deixar que outros sejam dependentes de nós. ¿Estáis compreendendo isto? Isto leva algum dia o indivíduo a pensar que não é capacitado e queira suicidar-se, por exemplo. Por isto, muito cuidado, hein? Vamos a alguns comentários mais sobre as soluções para evitar a depressão, para evitar a ideação suicida e, então, naturalmente, evitar-se deste intento mal logrado, que já é mal logrado de antes de quitar-se a vida, porque isto não é possível. ¿Está bem? Se temos esta convicção, já não recorreremos mais ao suicídio, ¿verdad? Bueno, la responsabilidad es siempre proporcional al conocimiento y al desarrollo de la razón. No somos responsables por aquello que no sabemos. Pero esto no nos evita la necesidad de pasar por las experiencias desafiadoras, porque incluso los animales pasan por ellas para desarrollarse, porque ellos son principios espirituales en desarrollo, como nosotros fuimos en el pasado. Me costó años comprender por qué el animalito sufre. Porque incluso los animalitos sufren. Porque Dios permite. Yo tenía 10 años. Menos de 10 años, tal vez. 9, 8 años, tal vez. Yo vivía en una ciudad muy pequeñita. Y entonces yo quería ganar un dinerito. Em 10 anos já estava trabalhando fijo, não? Já tinha um trabalho fijo, já tinha salário com 10 anos, então, não? Hoje dia é considerado, não? É trabalho escravo. Eu agradeço a Deus que não havia esta tonteria, então, porque eu queria trabalhar. Eu fui a buscar trabalho e me lo dieron, não? Pero antes de esto, eu então ponía uma cajita. Não sei se já habéis visto, não? É uma cajita preparada para poder dar brillo a los zapatos ajenos. E há um material que se utiliza, e eu tinha todo isto, e fui ensaiar para ser como hacía, porque hacía incluso música com aquele, não? Com o pañito para poder aí, não, ter uma diversão enquanto limpiava os sapatos de los demás, ganhava um dinerito, não? E um dia estava com a carrita passando e escutei uma frenada de um autobus, não? E foi aquela frenada, e eu mirei e vi que o autobus, o condutor frenou, pero quando frenou, que viu o perrito não deu tempo, frenou sobre o perrito e lo arrastrou por 1,5 metros, mais ou menos. E logicamente o perrito se abriu, não? E não havia mais salvação, estava vivo, pero não havia mais salvação, ia morir-se. E eu mirei aquilo, não? E em aquele momento eu pensava comigo, Deus mío, ¿por qué permites esto? ¿Qué culpa tiene el perro? Yo pregunté, ¿no? Y nosotros somos tan ignorantes que queremos ser mejores que Dios. Bueno, me costó años, ¿no? Hasta encontrar el problema del ser y del destino, y en portugués está el del dolor. No sé, en español se han puesto también el del dolor o solo el problema del ser y del destino, que es, en francés, es solo esta primera parte. Porque a última parte do livro trata do dolor. Por que sofrem os animais? Aí está explicado. Porque o dolor tem muitas funções. E uma das funções do dolor é provocar
la evolución. Y ahí les doy el ejemplo. ¿Ya habéis visto un perrito que llega en la acera y mira para un lado, mira para el otro y solo después atraviesa? ¿Ya habéis visto esto? Él puede aprender esto por adiestramiento, se puede adiestrar y él aprende. Pero algunos parece que ya nacen sabiendo. Este perrito ya en el pasado pasó, es un principio espiritual que ya estuvo en otras experiencias, ya aprendió. Miren los pollos. A veces la gallina, los pollitos están cercanos de la carretera, pero no entran en la carretera. Comen ahí al lado. Y solo atraviesan cuando es posible atravesar. Pero ¿cómo puede un cerebrito de este tamanito ya haber entendido esto? Va aprendiendo, según la ciencia nos enseña, por impresión. Pasa por la experiencia y aprende. El principio espiritual lo grava. En la siguiente etapa, en un otro cuerpo, de un otro animalito, ya no necesita pasar por aquella experiencia. ¿Habéis entendido esto? Nosotros somos seres humanos, já estamos em um estágio mais adelantado de evolução. Não necessitaríamos passar por estes dolores para aprender por impressão. Pero nossa rebeldia lo provoca. Quando nos suicidamos, provocamos uma lesão profunda em el perispírito, que queda aí. Nossa própria consciência nos marca. Y esto se va a repercutir en otras encarnaciones por dolor, por sufrimiento, que no sería necesario tener si nosotros hubiéramos soportado lo que estábamos pasando en aquella otra encarnación. ¿Habéis comprendido esto? Los espiritistas es más fácil, quien los espiritistas tienen un poco más de dificultad para comprender. Pero esto es el hecho, por favor, comprendáis esto. Si tienes idea suicida, piénsalo. Não vai solucionar nada. Não vai solucionar, ao revés, vai agravar a situação. Somos responsáveis, não somos vítimas. Nós somos capacitados para solucionar nossos problemas. E se não sentimos esta força, recurramos a alguém quem tengamos confiança. Ai, pero não há nadie que eu confie. Então, mira Jesus. Mira Jesus. E abra os olhos, porque vas a ver que há muitas pessoas dignas de confiança que estão a tu lado e não estás podendo ver a estas pessoas. Porque há gente boa em el mundo, ¿eh? Há gente boa em el mundo. El mundo está cambiando muito. Assim que se sabes mirar, vas a encontrar em quem apoiar-te, pero não te quedes dependente desta pessoa nunca. Apóyate para caminar com os próprios pés, aprender a dar os passos e salga da situação da dependência. Porque eres capaz e puedes fazer. E puedes auxiliar a outros. Já he visto ocorrer. E eu digo que uma das coisas mais bellas do ser humano é sua capacidade regenerativa. Uma das coisas mais bellas do ser humano, a capacidade regenerativa. Entonces, las ideas insistentes que a veces vienen en nuestra mente, que no son liberadas, no quieren liberarse, que quedan ahí, ellas necesitan ser liberadas. Yo tengo que encontrar a alguien con quien hablar. Por esto la atención fraternal. Antiguamente la confesión. Estou necessitado, vou busco um centro espírita, vou falar e vou ter o valor de chegar a la pessoa e dizer, mira, eu vim aqui porque estou com ideações suicidas. Eu me quero matar porque abre o coração. ¿Por quê? Explica por quê. Se explicas por qué queres matarte, provavelmente vas a ver que a razão não tem sentido. ¿Vale? Al hablar a outra pessoa e explicar o porquê, de repente encontras a solução, porque a solução está dentro de cada um de nós. É necessário entrar em contato com o conflito que temos para poder liberá-lo, nos disse Joana de Ángeles. Entre em contato com tu conflito, examina-lo. Ve delante do espejo e diz a ti mesmo, ¿por que me está passando isto? Quem é o responsável por isto?
Y vas a ver que yo mismo soy responsable. Pero si soy responsable, entonces está en mis manos solucionar eso. Pero yo no estoy viendo cómo. ¿Cómo voy a solucionar esto? Pregúntate y busca. ¿Está bien? Y entender que nosotros no somos enfermos. Tú no eres un enfermo. Estás en una situación de enfermedad. ¿Está bien? Entonces, esta etapa va a pasar. Y es increíble porque un momento que Chico pasaba por un problema gravísimo, Emmanuel le dijo, todo pasa, Chico, esto pasará. Y otra vez Chico estaba tan feliz, pero no, Emmanuel le mira y le dice, Chico, comedimiento, no equilibrio, porque esto también pasará. En la tierra todo pasa, ¿está bien? Los momentos muy felices, los momentos de mucha alegría, todos ellos van a pasar, porque en este campo del material todo es transitorio. Todo se desgasta. Nacemos y al nacer ya nos estamos preparando para la desencarnación, porque el cuerpo se va desarrollando y entra en procesos de degeneración. Tanto es así que las células se renuevan y a cada más o menos 7 años tenemos un cuerpo nuevo. Pero ¿por qué se envejece si es un cuerpo nuevo? Ah, bueno, entonces, ¿no? Porque es el ciclo de la vida. Tenemos que pasar por esta existencia, por otra existencia, para aprender a valorar la vida verdadeira, del ser inmortal que somos. Las cosas efectivas, las cosas permanentes, no están aquí. Por esto es que encontramos en el Evangelio según el Espiritismo que la felicidad no es de este mundo. Si tú crees que estás feliz, estás equivocado. Porque te estás apoyando en cosas que se van a desgastar y después viene la depresión por la decepción. ¿Me habéis comprendido? Especialmente si nosotros depositamos nuestra felicidad en las manos de otra persona. Y decimos así a la pareja, ay, tú me haces tan feliz. La pareja también tiene sus limitaciones, imperfecciones, dificultades, y ella no es responsable por mi felicidad, mi pareja. En un momento dado, yo voy a juzgarme infeliz porque ella no está haciendo lo que yo creía que tenía que hacer para que yo fuera feliz, porque ella no es proveedora de mi felicidad, ¿no? Y no tiene esta responsabilidad, pero si yo creo así, bueno, la felicidad es un estado de alma. No es una conclusión, no es algo que vamos a alcanzar, no es una meta la felicidad. La felicidad es el camino de hacer las cosas que debemos de hacer con alegría, con convicción, con la seguridad de que lo que estamos haciendo es bueno para los demás y para nosotros. Ahí nos sentimos felices. Porque este tipo de comportamiento es lo que va a prevalecer después cuando venga la muerte del cuerpo físico. Porque si estamos haciendo aquí, seguiremos haciendo del otro lado. André Luis tuvo que desencarnar como suicida. Quien ha leído Nuestro Hogar o ha visto la película debe de haber comprendido. Desencarnou como suicida, inconsciente, porque tomava mucho, porque frequentava bordeles, porque no respetaba su organización física. Entonces desencarnó con sífilis, con una situación muy complicada, ¿no? Llegó al mundo espiritual, tuvo que ser recurrido 8 años después de sufrir por allá. Y como médico, llegó ahí y fue a buscar trabajo, pensando que poderia no entrar em um consultório e dar consultas a outros. E Clarencio, com muita paciência, ele puso para escuchar, ¿no?, lo que uma senhora pretendia, e ele tuvo vergonha e queria ir-se, ¿no?, pero não podia sair, porque entonces, quem iba a pedir para Clarencio ahora entonces el ministro, ¿no? E Clarencio le aconseja, visita nosso hogar, conozca todos os departamentos de trabalho e encontrarás. E ele o encontrou. Encontrou los que duermen, porque não creem na vida. Porque pensam que al morir-se vão a dormir hasta o juízo final, ou porque não creem que a vida siga.
Entonces desencarnan, o sea, no desencarnan, muere el cuerpo, siguen prendidos a los conceptos materiales y entonces duermen. Y durmiendo generan cosas pútridas que ponen por los orificios. Y André Luiz, cuando se dio cuenta, había trabajado 12 horas ininterruptas como enfermero cuidando de estos seres. Y ahí encontró su trabajo en el mundo espiritual, que es nuestro trabajo. Gracias a Dios la humanidad está entendiendo. Aunque los suicidios aumentan, que las calamidades se presenten, hoy hay como nunca trabalho voluntário e trabalhadores que se oferecem para o trabalho voluntário como nunca houve em el passado, porque este é nosso destino. Chegará um dia que não necessitaremos mais fazer nenhum esforço para ter alimento na terra. Hoje vivimos para conseguir alimento, para conseguir educação, como consideramos a educação, para conseguir vestimenta, não? E hacemos tantos excessos neste campo, pero chegará um dia que não necessitaremos mais isto. O que vamos fazer nós outros? Em los países mais desenvolvidos, as pessoas às vezes trabalham 4, 6 horas por dia. O que fazem com o restante do tempo? Aí um brasileiro foi a reclamar, eu creio que era em Suécia, para um sueco, que em Brasil as calles tinham agujeros, que tinham huecos en las calles, que las aceras tenía que tener cuidado en cierta ciudad porque no se cuidaba, y el hombre le miraba, entonces le dijo, mira, yo quería decirte una cosa, ¿sabes qué? Por lo menos ahí tenéis agujeros para taponar, porque aquí, mira, todo es tan perfecto, trabajamos 4 horas al día, ¿qué hacemos más además de esto? Nos ponemos depresivos, tú no has percebido que hay un índice de suicidio amplio em los mundos, não? Que é considerado o primeiro mundo, países desarrollados, porque as pessoas não sabem o que fazer, entra em tédio, porque necessitamos ser úteis. De aí vai crescendo o trabalho voluntário. Hacer sem ter interesses. Uma amiga, ela se viu nos Estados Unidos, eu estou agora aqui em Califórnia, retorno a Barbados amanhã, e esta amiga vino para Texas, para viver brasileira, não? E aí foi a um hospital e pediu um trabalho voluntário. E lhe deram um trabalho voluntário. Ele tinha que ser ativo o tempo todo que tinha disponível em el sótano. E foi o primeiro dia, e isso todo o arquivo que ele havia pedido, e aquele dia trabalhou, puso as coisas em seu sítio e tal. E quando terminou o dia, ela foi buscar a supervisora. E lhe disse, mira, eu vim aqui para ser um trabalho voluntário. Eu não vim aqui para ser um trabalho que podeis pagar a alguém para hacerlo. Eu quero ser um trabalho de atenção às pessoas que não recebem a atenção. Eu sou brasileira e eu quero ser a família dos brasileiros que vêm neste hospital para ser tratado e não podem pagar para que aquele familiar esteja. Este é o trabalho voluntário que quero hacer. A mulher la mirou e disse, não he escuchado nunca uma coisa destas. Vamos ver como isto ocorre, não? E lhe deu a oportunidade. Está bem? E ela hizo um trabalho por anos voluntário neste hospital. E foi aí que fui a conhecer um agnóstico, por invitação de ela. Nos invitou para falar em hotel, não havia centro espírita, e disse que ponia 60 pessoas para escutar. Fuimos aí para ver. E havia mais de 60 pessoas em... E havia um agnóstico. Agnóstico é o que questiona o próprio conhecimento. Ele escutou a charla, depois nos encontramos em uma cena, não? Para cenar na casa de uma pessoa que nos invitou, e ele começou a fazer-me perguntas. E eu só me recordava, agora já me olvidei de todo, mas me recordava da primeira pergunta que ele hizo. E eu não sei qual foi a resposta, tinha as seguintes perguntas, porque um espírito me tomou e falou com ele. E ele saiu de aí querendo ler o livro dos espíritos, porque um espírito falou com ele e aclarou todas as dúvidas que ele tinha, que eu não sabia aclarar, mas o espírito sabia. E ele, então, quis ler, e a senhora que ele estava levando ao hotel em onde estava, porque estava fazendo um tratamento de câncer aí. E ele disse à senhora, se tiver um livro dos espíritos, queria ler. E ele disse, pero por isso não, eu lo tenho aqui em meu coche. E lhe deu o livro. Ele passou a noite lendo.
volvió a Brasil, creó un periódico, un trabajo social de asistencia a necesitados, fundó un centro espírita y como era orientador de maestría, ¿no? Y doctorado en la universidad, orientaba a los alumnos a hacer investigaciones de historia, ¿no? E incluso el primer libro que yo había leído en el colegio de primer grado era de él, de este hombre, mira. Años después le fui a encontrar y mira lo que pasó. Y este señor, entonces, él orientaba a los alumnos a investigar sobre el espiritismo y a hacer tesis sobre el espiritismo. Já está desencarnado. Lo siento ahora mismo, ¿no? Es impresionante el trabajo que hizo Armando después de este encuentro, porque estaba ya pronto, maduro. Solo faltaba un instrumento que le pudiera, ¿no?, despertar. Y somos muy gratos a Dios por haber sido este instrumento en aquella situación. Tenemos 2 minutos para cerrar. Es necesario que nosotros hagamos el esfuerzo de vencer la autocomiseración. No somos pobrecitos. Não há nadie que seja pobrecito. Quando miramos uma pessoa e le decimos, ai, pobrecito de ele, somos ignorantes de la capacidade desta criatura. É uma chispa, é buscar por donde e ele se levanta. Está bem? E também vencer esta necessidade de autopunição. Ai, eu sou um não sei quê. A vezes estamos, não, nos passa algo, nos escapa um vaso e se rompe e diz, oi, que idiota sou, que tonto sou. Estamos dando um reforço negativo para nós mesmos. Se ha caído, se rompeu. Vamos recorrer para que nada se corte e vamos poner mais atenção para que não ocorra de novo, não? Então, não há como avançar sem esforço personal. Sem esforço personal, dificilmente vamos encontrar uma fórmula ideal para o reequilíbrio que necessitamos. E é necessário fazer um encontro com nossa própria consciência para evaluar nossas possibilidades, para evaluar as dificuldades, quais são os problemas que traemos, quão alejados estamos da lei divina. É necessário que nós elijamos o melhor caminho que podamos encontrar, recordando-nos que há orientação psicológica, o espiritismo nos auxilia e há outros autores como Viktor Frankl. Has leído algum livro de Viktor Frankl? Um sentido para a vida. Se não has leído, leia. Está em espanhol o livro, que eu encontrei. Logoterapia criou este homem. Nada de psicoterapia. Ele criou a logoterapia em lugar da psicoterapia. Está bem? Então, se tienes necessidade, busca um psicoterapeuta especializado. Aí, mira, ele está ensinando o livro aí. Mira, que é magnífico, não, Johanna? Então, ler estes livros. Buscar, se é necessário, um psicoterapeuta especializado. Pero cuidado, que ele tenha conhecimento da realidade espiritual, porque senão também, que tipo de orientação nos vai dar? Somos espiritistas. Sabemos que a vida sigue. Necessitamos falar com alguém que entenda isto, que nos pueda auxiliar para melhor adentrar este campo, não? E então, a doutrina espírita nos diz que a vida é menos que um dia. E aí hablo para mim mesmo, calma, paciência, resignação, confiança em el futuro, serenidade delante de las luchas, valor moral para enfrentar as dificuldades. E o espiritismo nos traz os próprios suicidas, memórias de um suicida, Ivone Pereira. Nós temos El Martírio de los Suicidas, escrito em Portugal, que foi traduzido ao espanhol, a português, espero que esteja em espanhol este livro, Martírio de los Suicidas, que é magnífico. O espiritismo nos dá todos os motivos em contra do suicídio. A segurança de que a vida futura existe, de que o resultado do suicídio é o inverso total de lo que se espera, de que somos responsáveis e de que há uma lei divina que regula nossa vida e nossa existência material. Em conclusão, quando todos os homens sejam espiritistas, não haverá mais suicídios conscientes, nos disse Allan Kardec.
Cuando los conceptos del espiritismo estuvieran divulgados, las personas lo comprendan, entonces ya no habrá más suicidio consciente. La lógica del espiritismo genera el valor moral para que podamos enfrentar las dificultades. Y la psicoterapia del Evangelio puede siempre ser utilizada sin ningún perjuicio para nadie. Porque el Evangelio no tiene contraindicaciones, solo tiene indicaciones positivas. Terminamos por aquí, muchas gracias. Perdón, Johanna, que he pasado 2 minuticos del horario aquí. Perdón, Edgar. No, hermano, muchísimas Mucha gracias. paz para todos y muchas gracias por la atención. ¿Será que si hay alguna preguntita nos pueda contestar por lo menos una o 2 preguntitas? No sé si alguien quiera preguntar algo. ¿Quedó alguna duda ahí? Debe de haber muchas dudas, ¿no? El asunto es inagotable, pero vamos allá. No sé si puede. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Sí, ¿quién está Buenas hablando? noches, Sergio. Sergio. Buenas noches a todos los hermanos y al hermano Carlos Campetti. Es una bendición tenerlo acá en nuestro grupo y gracias por el tema hoy disertado. La duda que tengo yo es, ¿influyen los seres desencarnados en las personas que se suicidan? Sí, hemos comentado en un dado momento muy rápidamente que sí, que cuando la persona tiene la idea suicida por sí mismo, enseguida está acompañado de los espíritus que fueron suicidas o que pretenden perjudicarle, porque si él se suicida, cae en las manos de ellos. Estos espíritus que inducen la gente al suicidio son espíritus llamados vampiros. La persona se suicida y cuando rompe, ¿no?, la ligación con el cuerpo físico por la violencia, llega al mundo espiritual llenos de energía, que es llamado fluido vital. Y los espíritus le vampirizan a punto de quedar como un zombie, ¿no? He visto uno una vez, parecía un esqueletón ambulante. Estaba así, ¿no? Totalmente como que hebetado, ¿no? Y no sé si es la palabra en español, pero totalmente fuera de sí, ¿no? Y totalmente necesitado de energía porque le habían sacado toda la energía. Entonces, estos espíritus se inducen y se aprovechan de los suicidas, muchas veces poniéndolos en una situación muy peor de lo que estaba la persona antes de desencarnar. No, antes de desencarnar no, porque no desencarnó. Morirse es diferente, es distinto de desencarnar, ¿eh? Uno puede morirse y no desencarnar, porque queda agarrado al campo material. Entonces no desencarnó. Desencarnar significa no solamente dejar el cuerpo físico, sino desligarse del campo material de hecho. ¿Sí? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Muy bien, si no hay, Johanna, vamos a cerrar, ¿no? Que Entonces, se va sí, haciendo un poco tarde. sí, está bien. Palito. Te agradecemos profundamente, Carlos, por tu presencia, por tu disertación del tema. Nos ayuda enormemente para recordar ciertos aspectos, para tomar en consideración el libro que tú mencionabas de Fuente Viva, del capítulo 90, y también para tomar en consideración de León Denis, como es lo que tú mencionabas del El dolor y problema del ser, del destino, del dolor. Muchas gracias. Entonces, para que nosotros lo reafirmemos y tomemos en consideración y en los ejemplos que nos diste para que nosotros lo tengamos en nuestra vida cotidiana, muy agradecidos. Ahora vamos a finalizar a través de la oración final que nos dará nuestra hermana Cristina y que Dios te bendiga. Muy bien, gracias.
creo que Cristi no está por ahí, Valito. Es nietita. Sí, con gusto. Vamos a unir nuestros pensamientos en este momento. Padre Universal, te agradecemos infinitamente la oportunidad que nos has dado de alimentar nuestros espíritus y tocar y recibir estas enseñanzas a través del hermano Campetti. Gracias, Padre, porque nos ayudan y nos fortalecen a seguir adelante para trabajar en nuestras potencias del alma. Te pedimos, Señor, que siempre esos espíritus amigos nos intuyan por el mejor camino. Nos ayuden, Señor, a aprender a amarnos a nosotros mismos, a poder crecer en cada una de esas potencias con que tú nos has creado. Te pedimos, Padre, en este momento en que todos estamos unidos en este pensamiento, Señor, te pedimos por todas aquellas almas que en este instante cruzan en su mente la posibilidad del suicidio. Te pedimos que les fortalezcas. Te pedimos, Señor, que siempre pongas un cirineo en sus vidas, que haga posible la transformación tanto de su pensamiento como de su sentimiento. Señor, te pedimos por nuestras fragilidades. Tú sabes, Padre, que no estamos exentos. Te pedimos siempre que esa mano amiga nos ayude en esos momentos críticos y que el amor de Jesús, de nuestro hermano mayor, siempre ilumine nuestras mentes y toque nuestros corazones como la mejor prevención y fortaleza para nuestros espíritus. Te agradecemos, Señor, esta oportunidad de haber adquirido una vez más estos conocimientos que no solamente queden plasmados en nuestras mentes, sino que también sean, Señor, puestos en acción para ayudar a otros hermanos que puedan encontrarse en esta situación. Gracias te damos por el auxilio siempre de todos los espíritus que nos acompañan. Que la paz del Maestro Jesús permanezca y descienda con todos y entre todos. Así sea. Así sea. Así Que sea. así sea. Así sea. Um saludo, Mirta. Um grande abraço, hein? Um abraço a todos. Um saludo fraterno a todos. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas Não, noches. mas, Edgar, só responda-me uma coisa. Havês escutado um sonido de vozes mientras eu falava? Ou escucháis agora ou não escucháis nada? No. É porque eu estou escutando, não há umas pessoas que estão falando e eu pensava, Deus meu, será que está intervindo estas vozes aqui? Pero não escuchavas nada, não? No. Está bem. Ok. No. Bueno, magnífico. Hasta luego, entonces. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Feliz semana. Gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Adiós. Buenas noches, que tengan una linda semana. Muchísimas gracias. Los esperamos el otro lunes para finalizar Cadenas Rotas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Gracias. Noches para Buenas todos. noches. Que descansen. Buenas noches. Y aquí. Demora para desconectarse.